Olá, gente, boa tarde para todos vocês. Vão chegando aí. A gente vai começar nossa live. Enquanto vocês vão entrando aqui, eu desejo uma boa tarde a todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter um papo muito legal. Espero que vocês gostem. Vai ser bem legal. Boa tarde aí para vocês que estão entrando. Bom, vamos lá. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Quero desejar mais uma vez a todos boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Essa é a primeira edição do Antena Uninasal, que é uma live que é promovida pela Web TV da Semente de Comunicação, da Uninasal Graças, que vai acontecer todas as quarta-feiras aqui no perfil @Rádio TV Uninasal. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês gostem e a gente vai ter sempre esses encontros. Hoje a gente tem um tema muito legal, né? A gente sabe da importância que a imagem tem hoje em dia na produção de pautas, enfim, na vida cotidiana em si e no jornalismo com grande força ultimamente, né? É praticamente impossível fazer jornalismo hoje em dia sem que haja a imagem. E por isso a figura do repórter fotográfico, do fotojornalista é tão importante, né? A gente sabe registrar a realidade, registrar um momento é necessário, principalmente hoje em dia, uma junção texto e imagem. E por isso a gente tem um super convidado que já vai entrar aqui agora com a gente. Vamos lá. Hoje a gente conversa com... Ele está entrando aqui na live. Aí, Léo Malafaia, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, pessoal? Tá Boa tarde para você. Tarde. Boa tarde para todo mundo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite de participar aqui da nossa live. Deixa eu só apresentar um pouquinho aqui do Léo para vocês. Léo Malafaia tem 29 anos. Ele é fotojornalismo com base em Recife. Ele é formado aqui na Uninasal, né, como jornalista. E atualmente ele trabalha para o jornal local Folha de Pernambuco e também atua como freelancer para a agência de notícias francesa AFP. Bom, ele tem 3 anos de experiência já como fotógrafo e também já trabalhou como repórter escrevendo sobre política e economia. Atualmente ele se dedica a registrar o impacto da Covid-19 no estado de Pernambuco e também a importância do SUS para o combate à pandemia. Recentemente venceu o concurso internacional de fotojornalismo André Stern. E aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a quarentena no momento aí? A gente tem que trabalhar e ao mesmo tempo tem que ficar cuidando dos outros também, cuidando da gente também. É uma responsabilidade muito grande. Verdade. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre experiências de Léo, a gente vai falar um pouquinho sobre os projetos, né, que ele já participou, que ele tem participado, falar um pouquinho sobre o dia a dia do trabalho do repórter fotográfico. E aí eu já quero começar falando um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, quero saber de você como foi que surgiu o desejo de seguir na área do jornalismo, né, de ser jornalista. Então, eu acho que todo mundo que entra no jornalismo entra pela vontade de contar histórias. A gente tem esse desejo de contar as histórias usando nosso ponto de vista, né? Acho que para o jornalismo em si foi muito disso e da questão também do papel social do jornalismo, que é de denúncia e de fiscalização. Acho que isso foi fundamental para mim. Sempre tive muito disso, esse ímpeto de não de fazer a justiça, mas de ajudar que a justiça seja feita. Acho que isso ajudou muito. De atuar, né, de ser um ator social, exatamente. E assim, quando você entrou no jornalismo, a área do fotojornalismo, foi o seu interesse já inicial? Foi algo que foi desenvolvido ao longo do curso? Então, foi meio que crescendo, assim, a questão da fotografia, ela foi crescendo dentro da minha carreira. Eu comecei como repórter de texto, escrevendo sobre
política e sobre economia e fazendo algumas pontas em outras editorias, como é muito comum que a gente faça no jornalismo. Mas nesse meio tempo eu sempre andava com o celular fotografando e comecei a fotografar também com a câmera, enfim. A fotografia foi tomando o espaço do texto aos poucos, assim. Ela foi Foi construindo isso. na caminhada, né? Foi sendo construído. Durante a caminhada eu fui curtindo mais a fotografia como forma de expressão mesmo. E é o que acontece com muita gente, né? Muita gente entra no curso e acaba tendo um desejo maior por certas áreas, né? Você vai se descobrindo, né? Você vai entendendo qual é o seu papel naquela profissão, o que é que você vai fazer dentro daquele contexto. Tudo isso é uma descoberta. Você vai se descobrindo enquanto profissional, enquanto jornalista. Bastante, bastante tempo, inclusive. Tipo, curso de jornalismo tem, não sei, 4 anos, É, então são dá 4 anos. bastante tempo de você Né? E estudar. você tem contato com vários tipos de mídia, né? Tem TV, você tem rádio, você tem a foto, texto, enfim. Abre esse leque para você experimentar várias coisas. E acho que isso é uma das melhores coisas que a gente tem. Eu falo especificamente no jornalismo. Né? Bom, e como é o. Eu acho que eu posso falar aqui especificamente do seu, né? Mas pode ser que seja parecido com o de muitos. Como é o seu dia a dia como fotojornalista? Como é o seu cotidiano, o seu trabalho? Tá. Então, eu trabalho para uma agência e para um jornal. Aí são duas rotinas um pouquinho diferentes. Para o jornal, a gente tende a acompanhar mais as notícias locais. Então, toda a cobertura ela é voltada para que a gente consiga cobrir mesmo tudo o que é relevante para o estado, para aqui para Recife, a região metropolitana, enfim. Aí dentro dessa dinâmica, você tem um pouco mais de rotina, você consegue estabelecer um pouco mais a sua rotina. Você vai ter jogos, quer dizer, você tinha, né? Jogos de futebol com um tempo certo, você tem alguns, até mesmo protestos marcados com certa antecedência, enfim, aí dá para você estabelecer uma rotina um pouquinho maior trabalhando para um jornal, para um veículo. Para a agência é um pouquinho diferente a dinâmica, porque os assuntos eles têm que ter uma relevância muito maior, principalmente para a agência que eu faço freelancer, que como ela é internacional, então os assuntos eles têm que ter uma relevância muito grande para que a agência se interesse para comprar as minhas fotos, para acompanhar esses assuntos. Aí são duas dinâmicas que eu trabalho em cima, são mais ou menos essas duas aí. No caso do jornal, no caso você faz na Folha de Pernambuco, né? Isso, eu trabalho na Folha. E você, no caso, você tem um horário Isso, específico de trabalho. isso. E já na agência é Na mais agência é de mais acordo por com demanda, o assim. peso, né? Isso, é por demanda. No jornal a gente trabalha, pelo menos no jornal que eu trabalho, são 8 horas fixas, assim. Aí você tem uma hora para pegar e geralmente teria, em tese, uma hora para largar. Nem sempre acontece, mas é mais ou menos por aí. Aí dentro desse espaço de tempo, a gente, lá no jornal, cobre de basicamente tudo. Pelo menos eu faço foto de gastronomia, foto de teatro, foto de futebol, hard news. Você acaba fazendo de tudo. Hoje em dia, como eu falei, hoje em dia imagem é essencial, né? Né? Acaba também Agora, trabalhando com vídeo, enfim, coisas que o jornalismo ele meio que pede hoje em dia, né? Você seja multiuso. bom, atualmente, como também já citei, você tem trabalhado no registro do impacto da pandemia em Pernambuco e você começou já um trabalho aí, sei que você está esperando chegar um momento melhor também Isso, para ir lá para o sertão, né? Que você vai fazer a observação da realidade isso, de exato. Pancararu. Isso. É isso que tá. Como é que eles estão lidando com isso? Como é que vai ser esse trabalho? Como surgiu? E como é que vai acontecer? Pronto, então. No começo da pandemia, eu tive a Covid. Eu passei um tempo afastado e não consegui acompanhar o andamento de como o Estado estava lidando com o controle do vírus, enfim. Então eu passei esse tempo afastado, mas observando o trabalho dos meus colegas. E não é que não tenha sido feito, mas eu senti falta de um acompanhamento maior do SUS, da importância do SUS para
esse combate à pandemia. Aí surgiu essa ideia, comuniquei com o pessoal da agência, eles têm um certo interesse, mas eu vou precisar ainda produzir alguma coisa para poder realmente vender a pauta, de acompanhar a assistência básica de saúde em todas as regiões do estado. Então, já fiz algumas aqui, já fiz, aliás, aqui na região metropolitana, especificamente no Recife, já acompanhei as visitas de médicos da família e enfermeiros em algumas localidades mais carentes do Recife, para ver como é que funciona, para ver como é que faz. E a ideia se expandiu para poder ir para o sertão, para ver como é que o sertão, o sertanejo, ele está lidando com a Covid e com o risco que esse vírus tem, porque, querendo ou não, aqui na capital a gente tem um acesso mais fácil ao sistema de saúde, né? A gente tem um sistema de saúde que, por bem ou por mal, ele consegue atender a demanda que tem. E lá, não necessariamente isso acontece. Você tem um lugar que é muito afastado. Então, para o médico chegar lá, ele vai demandar muito tempo. Para ele atender aquelas pessoas, demanda também uma série de coisas. Enfim, a ideia é acompanhar como é que vai ser esse, esse lidar com a pandemia no estado todo. E é possível observar o contraste mesmo dentro do estado, né? É, Capital. mesmo dentro da capital você consegue acompanhar e ver bem esse contraste de realidades. Porque eu moro na Zona Norte, por exemplo, no bairro do Espinheiro, e aqui você vê que as pessoas têm um cuidado maior. E elas têm condições de ter esse cuidado maior. Mas você vai para a periferia, você nota que o, o cuidado, não é que ele seja menor, mas as pessoas não têm como se cuidar como deveriam. Muitas vezes tem muita gente morando dentro de uma casa, ou a pessoa não tem dinheiro para comprar uma máscara, que para a gente é uma coisa assim, fácil de comprar, é relativamente barato. Mas que não, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vai ter como ter acesso. E daí a importância de acompanhar e ver como é que o Estado enquanto o SUS, lida com esses contrastes. E aí a gente, né, consegue observar, que a intenção seria essa, observar como vai muito além na questão de, muitas vezes não é simplesmente não quero, não ligam, né, para a doença, mas tem muito mais a ver, em várias vezes, com o poder, né, Isso, agir isso. É. contra, E a lidar. falta de informação também. A gente mesmo que, em tese, tem muito acesso à informação, ficou. Pronto, voltou agora. Voltou. Estava falando. Aí, bom, basicamente é isso, né? Você vê como é que as pessoas em vários lugares do estado, em várias camadas sociais, estão lidando com essa pandemia, que não foi embora, né? Apesar das coisas estarem, assim, gradualmente voltando ao normal, não acabou, ainda está aí. É Aí, importante verdade. fazer esse registro. Bom, e aí a gente sai um pouquinho do assunto pandemia, mas vem para um outro problema, não exatamente o problema, mas foi algo que aconteceu ano passado, que foi a mancha de óleo, né, que surgiu no litoral do Nordeste. E você fez a cobertura, você esteve lá na praia de Itapuama, É no isso, Cabo de Santo isso. Agostinho, e você fez lá o registro daquele trabalho. E, enfim, foi muito bom o registro, muito bom o trabalho. Obrigado. Como foi lá na hora de realizar o trabalho? Como foi que aconteceu? Bom, então, a gente, geralmente no jornal, a equipe é formada por um fotógrafo, um repórter e um motorista. E essa foi a equipe que saiu de lá, da nossa base, né? A gente foi para a direção do Litoral Sul, porque acho que foi de um domingo para a segunda. No domingo já tinha notícia de que umas manchas maiores de óleo estavam chegando nas praias. A gente começou, acho, pelo estuário do Jaboatão.
que já tinha uma equipe da prefeitura montando aquelas... É tipo uma corrente de boias, assim, que não permite que o óleo que está em cima passe para dentro do estuário, porque o estrago ia ser muito grande, já que ali é uma área de desova de tubarão, enfim, uma série de espécies usa aquele lugar para se reproduzir e o estrago ia ser muito grande. Eu comecei fazendo as fotos ali, conversando com o pessoal, e eles deram a informação de que no Paiva a situação estava um pouquinho pior. Já tinha muito óleo na praia mesmo, na areia da praia, e também tinha muita gente fazendo aquele trabalho de remoção que a gente viu na internet. A gente via nas imagens, nos vídeos, enfim, o pessoal usando a mão para poder tirar o óleo de dentro da água. Tinha muito disso lá. Aí fizemos assim, aquela cobertura básica nessa parte e a gente seguiu para o Paiva. E realmente no Paiva tinha muita gente trabalhando e já tinha uma certa estrutura montada para poder tentar lidar com o que estava chegando. Tinha muito. Em nenhum momento a gente viu o pessoal militar, enfim, era mais população, voluntário, gente da prefeitura, pouco número, mas tinha. E o pessoal tava fazendo essa remoção. Aliás, estava eu e mais um outro fotógrafo, um colega meu, Caio. A gente tava fazendo essa cobertura. E começou a fazer essas fotos lá, na Praia do Paiva. Nessa altura eu já tinha perdido o sapato, porque o óleo grudava muito, o sapato já tinha ido pro grande, não tinha como usar mais. Estava descalço fazendo esse registro de lá. E o pessoal que estava lá disse que na Praia de Itapuama o óleo continuava chegando, tinha óleo no mar e tinha muita gente mesmo atuando. Aí, de novo, a gente concluiu essa cobertura naquela praia e foi para a praia de Itapuama. E lá realmente parecia um cenário de guerra. Você tinha criança, você tinha adolescente, todo mundo usando as mãos para poder manipular, enfim. E àquela altura a gente não sabia o que o óleo causava na pele, né? Tinha questão de irritação, porque como, por exemplo, eu tive contato com o óleo na minha perna e começou a queimar o meu pé. E o do Caio também, que era o outro fotógrafo que estava comigo. A gente teve que fazer todo o processo de limpeza do pé para poder voltar a trabalhar ainda naquele mesmo dia. Fez essa partezinha lá com óleo de cozinha, usando coisa bem, assim, que não era o ideal para você lidar com aquilo. Algo mais caseiro. Bem improvisado mesmo, como era tudo naquela parte ali do início da chegada do óleo mesmo. Depois disso, a gente foi para a praia mesmo, para ver como é que estava a ação dos voluntários. Foi quando eu vi que as crianças também estavam participando, também estavam ajudando a fazer aquela retirada. Aí tinha gente brigando um com o outro, achando que a forma não era aquela, que tinha que fazer de outro jeito. Todo aquele cenário de caos mesmo que a gente imagina que tem um cenário de conflito, de guerra. Foi muito parecido com isso. Foi quando eu vi o Miguel fazendo a retirada do óleo dentro de um barco. Ele colocava o óleo no barquinho, o barquinho vinha para a praia, as pessoas pegavam aquele óleo, botavam na areia, da areia levava para uma zona de descarte que tinha ali próximo. Eu achei muito absurdo, porque é uma criança, né? Trabalhando numa situação completamente absurda. Não devia estar ali. Na verdade, ninguém de voluntário deveria estar ali. Não é uma situação em que o voluntário deveria atuar, é uma situação em que o Estado, enquanto entidade, deveria estar lidando com aquilo e não fez. Não fez nem naquela oportunidade e demorou para fazer, demorou para reconhecer o problema. Acho que só umas 2 ou 3 semanas depois que eu fui fazer o registro do Exército, começando a trabalhar em cima da remoção das manchas. Até então, só quem fazia isso era voluntário. Então, era tudo muito absurdo. Assim. Você registrar aquilo ali foi meio assustador, uma experiência meio assustadora. E aí a gente vê como não é simplesmente chegar lá, bater a foto, né, tirar a foto,
Mas teve Não, todo uma situação, e aí você mesmo falou, perdeu o sapato, né, do teve que sapato, a começou a calça, queimar. o equipamento também, minha câmera ficou suja, a lente também sujou. Pronto, para fazer a foto que ganhou o concurso, eu tive que entrar um pouco na água. Então, bateu água do mar na lente. Isso detona muito o equipamento. Tem muita coisa. Você também tem que estar muito atento ao que está acontecendo ao seu redor, porque como o pessoal estava muito exaltado, e de vez em quando alguém brigava com o outro, então você tem que estar ligado para, tipo, se cuidar, se preservar e também fazer o registro caso fosse necessário, caso você julgue necessário. É importante você estar muito atento nesse tipo de cobertura. Com certeza. E a imagem, ela, enfim, ganhou uma grande visibilidade, como você acabou de falar aí, venceu o concurso, né? O concurso Andrei Stene, concurso Isso. de fotojornalismo. E aí eu queria saber qual é o sentimento de ser o primeiro brasileiro a vencer esse concurso. Você fica muito orgulhoso, né? Você se sente muito orgulhoso. O seu trabalho, você sente que ele conseguiu alcançar o propósito dele, que era de mostrar para as pessoas, mostrar para o mundo o que estava acontecendo aqui no Nordeste, o que estava acontecendo nas nossas praias, né? Aí você vê que o seu trabalho conseguiu atingir várias pessoas do mundo todo, isso é bastante recompensador, ainda mais para mim, que estava realmente começando a carreira. Não tenho muita experiência ainda estou muito jovem nisso. Tem uma galera que está muito mais tempo do que eu e que me ensina bastante. Então, para mim, foi uma oportunidade muito grande. Eu tentei agarrar o máximo possível as coisas boas que vieram disso. E entender que o seu objetivo foi alcançado, né? O trabalho foi É, cumprido. E assim, você já falou aí, por exemplo, esse momento que foi lá na cobertura da retirada de manchas de óleo, mas o que você acha que é mais desafiador dentro do fotojornalismo? Tem alguma, outras experiências que você viveu que você achou desafiador também? então, eu acho que esse momento agora da cobertura da pandemia, ele está sendo o mais desafiador, pelo menos para mim, assim. Porque quando eu estou fotografando, eu tento estabelecer uma relação com a pessoa que eu estou fazendo a foto, até porque é a imagem dela, então você tem que ter um cuidado muito grande nisso. Você tem que ter um respeito muito grande por isso também. E agora, na pandemia, você o contato ele fica muito limitado. Pelo menos para mim, quando eu estou trabalhando, não exige muita responsabilidade, porque como eu sou uma pessoa que está vindo de fora, como por exemplo vai ser no caso da cobertura que eu vou fazer indígena, eu posso estar contaminando as pessoas, então eu tenho que ter todo um cuidado, todo um cautela para poder interagir. Isso me limita muito. Eu gosto muito de me comunicar com as pessoas e conversar, sorrir, brincar. A máscara atrapalha muito isso. Para mim tem sido muito desafiador, porque eu tenho que mudar todo o meu estilo, toda a minha linguagem para esse momento de agora. Eu acho que na minha carreira nada foi tão desafiador e tem sido tão desafiador como fotografar agora na pandemia. Sem dúvida tem sido um momento desafiador em Sim, eu diversos acho que pontos, né, da todo, nossa todo história. mundo tá tendo que se renovar, tá tendo que entender qual é o seu papel agora. É muito complicado. É algo novo, né? É algo É, novo. e que a gente espera não viver mais. Ah, é verdade. A gente só quer que acabe logo. Agora vamos lá, voltando um pouquinho no tempo, você foi aluno da Uninasal Recife, né, Isso. É. nossa instituição, e qual foi as experiências que você considerou importante que a universidade, né, ela te proporcionou? Bom, então, é como eu tinha te dito logo no começo, quando a gente começou a conversar, que o fato da universidade ela ter uma gama grande de, de assuntos para abordar, a gente consegue ter aula de TV, a gente consegue ter aula de fotografia, a gente consegue ter aula de rádio, tudo isso permite que você tenha uma certa experiência com cada uma dessas mídias, desses veículos. Eu acho que isso foi fundamental para mim. Ao mesmo tempo que é muito desafiador, porque eu não gosto muito de aparecer em vídeo, eu não gosto muito de aparecer em foto, mas é bom, porque permite que você experimente. Acho que quando a gente está na faculdade, o momento é esse mesmo, de você
encarar as coisas e ver onde você se encaixa e sair se construindo e a partir disso. Encontrar o seu rumo, né? Podemos Encontrar o dizer. seu rumo, é. Encontrar o seu rumo, isso mesmo. Bom, vamos lá. Você agora está tendo essa oportunidade de ser colaborador na agência AFP, Isso. Agência Nacional, e você, olhando lá no começo, né? Quando você começou sua jornada, você imaginaria que hoje estaria com essa grande oportunidade de trabalhar, né, de forma com a visibilidade tão grande assim? A gente sonha, né? A gente começa sonhando, querendo construir a carreira nesse sentido. Eu só não imaginava que fosse acontecer tão rápido como foi acontecendo. A projeção ela foi muito rápida. O que é bom por um lado, tem, claro, seus percalços, mas é muito bom porque permite que eu tenha contato com pessoas que eu sempre admirei dentro do mundo da fotografia, do fotojornalismo. Gente que, para mim, são monstros, assim, grandes demais. E é massa isso, você poder ter essas experiências. Isso foi muito bom para mim. E aí, quais são os planos para a carreira no pós-pandemia? O que você tem aí planejado? Bom, então, pro pós-pandemia, eu tô, na verdade, agora, durante a pandemia, eu tô fazendo tudo na direção de me estabilizar como sendo o representante da agência aqui, que a projeção que ela dá é muito grande e eu pretendo trabalhar nesse sentido, de ser quem eles procuram quando alguma coisa aqui no Nordeste tem. Então, eu vou me estabelecer aqui primeiro em Pernambuco como uma referência para eles, para depois expandir para o resto do Nordeste. Acho que a minha ideia é mais essa. Depois ganhar o Brasil, quem sabe o mundo. Com certeza. Trabalho, né? Tem Aí. que. Bom, a gente está aqui, né, 4h28, a gente já vai encerrando a nossa live, mas antes eu queria que você desse aí algumas dicas. O que você poderia dar de dicas para os estudantes interessados em fotojornalismo e no jornalismo como um todo, para ser um bom profissional? Então, é, duas coisas para quem está querendo a fotografia como sendo a sua profissão, o seu caminho. Eu acho que o mais importante de tudo é estudar, você investir em estudo, porque é isso que vai permitir que você e seu olhar ele cheguem mais longe. Então isso é o principal. Você fazer workshop, você fazer um curso, você ler muito sobre fotografia, ver muita fotografia, isso é essencial. Eu acho que é o principal para qualquer um que quer ser fotógrafo. E depois disso, e eu digo depois por um motivo mesmo, é você investir no seu equipamento. Porque aí você vai conseguir dar forma para aquilo que você aprendeu. Então, essas duas coisas eu acho que são essenciais. Estudar muito para você saber o que você vai querer comprar de equipamento e investir num equipamento de qualidade boa, assim, que permite que você construa o seu olhar naquela imagem. Acho que isso é bem legal. Uma dica boa para quem está começando nisso. Aí todo mundo fica atento aí às dicas. E é isso, a gente vai encerrando aqui. Você tem alguma consideração final para deixar o pessoal? O pessoal pode entrar em contato, ver seu trabalho. Tá, então, para me seguir, se quiser me seguir e acompanhar mais do meu trabalho, é no arroba Léo Malafaia. Em todas as redes sociais é o mesmo arroba. Só me procurar lá que a gente troca uma ideia, conversa sobre fotografia. Eu gosto muito de conversar sobre fotografia, então só mandar mensagem que a gente conversa. Mandar um abraço para quem estava assistindo a live e para vocês aí, pessoal da, da Rádio TV que me recebeu super bem. Então, muito obrigado mais uma vez, Ana Malafaia, por ter aceitado o convite e ter disponibilizado esse tempo aí para conversar com a gente. Eu que Vamos aí agradeço. ter outras oportunidades aí também de bater mais papo, de conversar um pouquinho mais. Então, agradeço e até a Valeu. próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. A gente tem um encontro aqui toda quarta-feira, a partir das 4 horas da tarde, no Antena Uninassal, que acontece aqui no perfil @rádio TV Uninassal. E esse programa é uma realização da Web TV da Sementes Comunicação da Uninassal Graças. Nossa coordenadora é a professora Gabriela Saldanha, professor coordenador também de comunicação, professor André Ferreira. Meu nome é Eric Miranda, sou estudante do curso de jornalismo
E, claro, mais uma vez eu digo, a gente tem um encontro toda quarta-feira aqui. Aguardo vocês semana que vem, a gente se encontra. Tchau!